Conhecimento científico versus intelectualidade verdadeira. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui para falar de um tópico que me veio à cabeça ontem de noite, quando eu comecei a ler esse livro aqui, do René Guénon, Symbols of Sacred Science, então símbolos da ciência sagrada. E esse esclarecimento e comentário que eu vou fazer nesse vídeo, ele vai ser uma boa pausa, então, para nossa série de psicologia social, para a gente entender mais ou menos o que a gente está vendo ali e qual é o conhecimento que a gente tira disso. Tá? Eu acho que vai ser uma boa pausa para todo mundo que está estudando de verdade, então, o conteúdo da psicologia social. E para quem não viu o curso ainda, então começa a ver os vídeos que está muito interessante. E esse vídeo, ele é principalmente para aquelas pessoas que são só crédulas da ciência ou são extremamente religiosas, ou principalmente para as pessoas que são religiosas e têm um pouco de dificuldade de conciliar, então, a ciência com a religião. Tá? Então, o livro mais famoso de Guénon foi A Crise do Mundo Moderno, onde ele falava muito mais extensamente sobre isso do que na introdução desse livro aqui que eu peguei. Mas, nesse livro ele faz uns comentários que me chamaram a atenção, que são realmente essenciais para a gente entender o que a gente está vendo nessa questão da ciência moderna, tá legal? Então vamos começar com a introdução do livro. Deixa eu ler aqui para vocês. A civilização moderna aparece na história como uma verdadeira anomalia. De todas as civilizações conhecidas, esta é a única que se desenvolveu numa direção puramente material. E a única que não foi baseada em nenhum princípio de ordem maior. Então ele fala que esse desenvolvimento material da nossa sociedade materialística, ele causa um regresso intelectual. Mas o que é este regresso intelectual? Bom, essa regressão intelectual, ela vem já desde Descartes, tá? E o Guénon fala nesse livro, que é uma coisa que eu acho que todo mundo pode relacionar, que é a questão do pragmatismo como verdade, tá? Como assim? A gente acha, através da ciência, verdade nas aplicações práticas do conhecimento, tá? Então a gente pega, por exemplo, a psicologia social e a gente vai julgar a verdade do que a gente encontra baseado na sua aplicação na nossa realidade do momento, certo? Isso é muito verdade, inclusive no Brasil, que a própria religião ela se tornou uma questão muito mais de fenômeno social do que realmente de fé, né, de conhecimento. Mas então qual é a diferença desse conhecimento científico para a intelectualidade verdadeira? Bom, a gente vai ver então a questão aqui da verdade. Então as verdades que se tratam na ciência moderna são verdades do momento, são verdades passageiras, né? São verdades de agora. Então, como eu falei na psicologia social, a gente vem vendo várias coisas que têm muita aplicabilidade. Mas elas são dependentes da cultura, elas são dependentes do nosso tempo, elas são dependentes de vários fatores, e muitos deles, inclusive, acidentais, do nosso tempo. Então, se tu for aplicar isso daqui 100, 200, 300 anos, talvez não funcione. E se fosse aplicar lá há 300 anos atrás, talvez não funcionasse também. Então elas não são verdades imutáveis, elas são o melhor do conhecimento que a gente consegue chegar para o nosso presente momento, tá? Enquanto a verdadeira intelectualidade, ela trata das verdades eternas. Então são as coisas que nunca mudam. São aquelas verdades que elas não têm uma aplicabilidade na prática, mas elas são de uma ordem maior, elas são eternas. E como é que a gente consegue ver que isso realmente acontece? Então a gente vai pegar aqui, eu tenho 2 maçãs e Joãozinho me dá 2 maçãs. Então eu tenho 4 maçãs. E isso é uma questão do momento, a gente sabe que isso acontece agora. Ou seja, foi a situação concreta na qual eu estava que João veio e me deu 2 maçãs e na qual eu já tinha 2 maçãs. Agora, isso é diferente da verdade imutável de 2 mais 2 é igual a 4. Só a nossa capacidade, pensem nisso, de compreensão de que 2 mais 2 é igual a 4, que 2 mais 2 sempre foi 4 e que 2 mais 2 sempre será 4, já é o que nos diferencia, por exemplo, dos animais, que só vivem então essa realidade momentânea. Não tem nenhuma verdade eterna. Então aqui a gente já consegue ver que existe uma verdade eterna. E então, o conhecimento intelectual verdadeiro, ele vai nessa tradição de Platão, Aristóteles, a escolástica, são trabalhos gigantescos que buscam então compreender essas verdades eternas. E isso é uma coisa que a gente tem perdido, tá? Então agora vocês vão me perguntar, bom, mas se eu estou falando que existe um conhecimento de ordem muito maior do que simplesmente os achados da ciência moderna, então, por que tu está fazendo um curso de psicologia social? Muito bem, a gente tem que fazer isso para entender o nosso presente momento. Quer dizer, como é que as coisas chegaram agora? E como é que as coisas estão cada vez piorando mais nesse nosso mundo moderno?
Então, a gente tem que entender a ciência moderna para entender como as coisas funcionam hoje, como é que as coisas estão funcionando neste momento. E só assim, então, que a gente vai conseguir realmente acordar para conseguir entender as ordens maiores, para conseguir entender as verdades eternas. Porque a gente vai ter que fazer uma desconstrução do que já foi construído, entenderam? Então as pessoas falam, porque ciência é incompatível com religião. E eu não vou falar o termo religião, eu vou falar então a questão de Deus, tá? Então aqui a gente vai ver o seguinte, não é. Porque a ciência, ela trata das verdades do nosso mundo terreno, ela trata das verdades que mudam, das verdades que estão sempre em constante mudança. Enquanto as verdades de ordem maior, as verdades que diriam respeito a Deus, elas tratam de coisas eternas. E a gente já viu que essas coisas existem, certo? Então aqui a gente vai ver que elas não tratam do mesmo domínio. Então, uma trata de verdades que estão sempre em constante mudança e outra trata de verdades eternas. Então, elas não são incompatíveis e elas muitas vezes se complementam. Então, através desse nosso curso de psicologia social, a gente vai entender como que muitas coisas mudaram para como elas estão hoje, assim como a gente também vai conseguir acordar bastante para conseguir abrir a nossa mente, que foi sim fechada, para aceitar a existência dessas verdades eternas, tá certo? Esse é um esclarecimento para eu mostrar para vocês que pode sim uma pessoa buscar a Deus e buscar a ciência, porque simplesmente as coisas não tratam do mesmo domínio. O tipo de conhecimento que se busca em Deus e o tipo de conhecimento que se busca na ciência são diferentes e ambos são importantes, tá? Um, obviamente, é mais importante do que o outro por questões que não entram no domínio desse vídeo, tá legal? E claro, a gente tem que enfrentar os dois com muita sinceridade, com muita honestidade e seriedade para que a gente não caia em erros monstruosos, certo? Então tá, gente, eu só queria clarificar isso, fazer uma breve pausa no nosso curso de Psicologia Social, para a gente entender mais ou menos aonde que está a Psicologia Social nessa questão do conhecimento. Sim, a Psicologia Social, ela vai tratar das questões do momento que mudam, tá? E não por isso ela deixa de ser importante, e não por isso vira uma desculpa para que nós sejamos preguiçosos e não queiramos aprender. Tá? Porque quanto mais a gente for estudar com seriedade, com compromisso, mais a gente vai entender como as coisas estão hoje e como, então, buscar esses conhecimentos maiores, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento e desse comentário. Vocês podem deixar os próprios comentários de vocês aqui, então, nos comentários. E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.